Meu nome é Flávio Pereira da Silva e sou discente da Unifespa. Sou Gessiane Pereira Costa, sou negra, sou da cidade de Rondônia do Pará. Estou fazendo o curso de jornalismo, estou no 8º período. Olá, prazer. Meu nome é João Pedro, eu tenho 19 anos de idade e eu estudo no colégio Dionísio Bentes. Meu nome é Caroline Soares Viana, tenho 22 anos, estudante de Ciências Contábeis atualmente e sou de Rondon, né? Sou Maria Lúcia Rodrigues de Souza, sou mineira, cheguei aqui no Pará com 7 anos de idade. Sou Maria de Fátima Moura, professora, já aposentada, mas ainda na ativa, residente em Rondônia do Pará, formada em letras, especialista em supervisão escolar e mídias sociais. Em decorrência da minha educação, no decorrer da minha educação, eu tive 3 professoras negras. Inclusive a minha primeira professora foi negra, o nome dela é Elisângela. Mais uma que eu me lembro e me recordo muito bem, a professora Simone, professora de biologia, na qual ela me influenciou muito a minha escolha do curso que eu estou hoje, dos ensinamentos que eu estou indo. Então a Simone foi a minha referência de mulher negra como professora no meu ensino acadêmico. A única professora negra que eu tive, ela foi no 4º ano que eu tive, ela é professora de, se não me foge a memória, de matemática. Ela não ficou marcada na minha vida por uma coisa muito boa, mas foi a única professora negra que eu tive na toda a minha história. Foi Só ela. uma? Só uma. Nem no Dionísio? Nem do Dionísio. Negro. Não. Tive nenhum. Todos, do Dionísio eu levo total e não tem nenhum que eu tive contato com professor negro. Professores negros só fora da escola, em outros tipos de departamentos. Não sei diferenciar, tipo assim, de pessoas negros, brancos, porque eu nunca olhei com esse olhar de professor tal é negro, me entende mais, entendeu? O conhecimento que foi passado pra gente ao decorrer da minha vida acadêmica foi bem raso. Como eu disse e volto a ressaltar, a única vez que éramos lembrados era na Consciência Negra, ou que você era convidado a participar de eventos por ser negro, era a única coisa que você era lembrado. Quando estudei, eu tive, assim, não tive dificuldades nenhuma, né? Porque eu nunca fui assim, como eu posso dizer, ligada nessa questão, tipo assim, sou negra, por que não falam disso? Por que não falam aquilo? Então, eu não fui muito militante. Eu falo assim, antes eu não era militante, assim, de, tipo, pensar nessas questões, né? E, pra mim, o ensino nunca teve muito interesse em conhecer a verdadeira história dos negros. Nunca teve interesse em saber mais da vasta coisa que a gente pode demonstrar ser, o que a gente foi no passado, o que a gente vai prosseguir no futuro. Então, o ensino que eu tive nunca procurou ter o conhecimento real do negro na sociedade, na história do Brasil por inteiro. Você nessa entrevista, me recordo que eu não tinha tanto, eu não observava essa questão. Eu acho que é pela questão cultural mesmo. Até porque quando pequeno você tem aquele um pouco do preconceito em relação ao seu cabelo, né? Os seus traços mais negros, né? Você acaba assim olhando, colocando em destaque, e aí você não começa a observar isso. Mas conversava muito sobre história. E eu falei pra ele, eu reclamei com ele, falei, cara, já percebeu que desde que conhece por gente, toda coisa de história que vai ter é sobre escravidão. A questão que eu não quero saber sobre a minha origem é que, conhecendo a história, eu conheço que tem alguns movimentos por fora. Mas sim, a gente estuda muito mais sobre a escravidão, aquela época, né? Porque, querendo ou não, é o que é mais exigido. Tipo, nunca falar sobre Martin Luther King, por mais que eu conheça pouco, eu falei, cara, tem muita coisa que ele podia abranger nós, mas a única coisa que ele faz nós lembrar é de um tempo de escravidão e pronto, acabou, como se toda a história dos negros se resumisse apenas aquilo. Vejo a necessidade, né?
de sempre estar abordando esse tema entre alunos, professores entre alunos, sempre ter esse diálogo, né? Digamos assim, o diálogo sobre o tema, né? De pessoas negras, não só de pessoas negras, pessoas brancas, pessoas, enfim, de diferentes classes, né? Olhar pra ele e falava assim, cara, que eu sinto falta, tipo, podia ter algo melhor. Só lembra disso e aquilo. Podia falar algo mais abrangente, até mesmo cota de hoje em dia, né? Sobre as cotas raciais, que não sou muito falar sobre isso. É tudo tão resumido que eu nunca entendi nem o porquê dele falar só assim. Então eu senti muita falta também nessa questão. Vejo que nem sempre o negro está inserido, na verdade, né? Em todas como fala? O profissionalismo, assim, em si. Hoje em dia, não, eu vejo bem mais, né? Não vejo mais essa diferença. Vejo e não vejo, tipo assim. Eu acredito que o próprio preconceito não da sociedade, né? E também de não se sentir representado dentro da sala de aula. Como até também a dificuldade, né, de buscar a formação. Hoje as coisas já desenvolveram bastante para nós que somos pretos, né, negros, que busca um ensino melhor. Hoje em dia, bem mais, né? Por exemplo, você ver negro em um jornal famoso, jornal nacional, jornal, sabe? Você vê negros em faculdades como eu, você vê negros sendo professores, sendo doutores, sendo hoje bem mais, né? Mas eu acho que se a gente for voltar lá no passado, essa representatividade não tinha. Então, eu acredito que mais para a questão do preconceito em sociedade mesmo, o medo de não ser aceito em sala de aula, desde a questão, né, da criança ali mesmo, de não achar que poderia se sentir representado por essas crianças ou sentir, né? Então eu acho que todo um conjunto da obra faz com que esses professores não ter buscado a questão do ensino, para estar em sala de aula. Acho que o medo, o preconceito, eu acho que um conjunto da obra mesmo para não estar em sala de aula. Inclusive, acredito que talvez essa forma de representatividade também não se perde apenas professor também, né? Eu lembro que antigamente eu assistia desenho e para mim achar um personagem negro, e quando tinha era muito daquela maneira estereotipada. Aí eu olhava no espelho e falava, cara, eu não sou assim, não tem nada a ver comigo assim. Se a gente bem parar para pensar, é aquele olhar assim que a pessoa preta, a pessoa negra, ela não vai estar na sala de aula, porque você sempre vai ligar a pessoa negra a uma posição de uma posição menor, limpando a casa, sendo uma babá. Aí eu com 12 anos, 5 anos, claro que a mente é menor, né? Não vou conseguir lembrar, mas com 13 anos, 14 anos, você vai olhar assim, um professor negro na sala de aula, o que esse professor, quantas coisas ele deve ter passado para chegar aqui, né? Então, aí você olhar assim, não, ele tem um nível superior, tá? Que ele tem um nível superior, ele estudou, foi dificultoso para ele estar na sala de aula? Foi, mas assim, é de extrema importância. Então eu falo, caraca, é como se você pensasse que todos os negros fossem daquele jeito e pronto, acabou. Eu acredito que se eu tivesse tido essa representatividade desde o meu ensino fundamental, eu tinha um olhar hoje diferente, né? Buscando essa representatividade na escola. Porque você se atenta a esse olhar no fundamental em meio a uma pessoa com a maior idade ali na tua frente, uma pessoa superior, né? Falando sobre tais coisas. Outra coisa é você ter um colega do lado. Então, tipo assim, acaba sendo do teu mesmo nível. Mas aí quando você olha que tem uma pessoa com a superioridade maior na tua frente, te estimula até querer estar ali presente. Falar assim, poxa, ela é uma pessoa dos meus mesmos traços, uma pessoa negra, né? É uma pessoa que tem um ensino. Aí você já vai crescendo com esse olhar. Eu vejo meus espaços mudando assim, tem muito bonitas coisas assim. Eu acredito que nessa questão nossa,
nós sempre deve se impor, não querer sair dessa parte de vitimizar essas coisas, entendeu? Sempre gostei dessa questão. Meu pai sempre me ensinou sobre isso, minha mãe me explicou muito bem, porque minha mãe sofreu um pouco de racismo. Ela me explicava que talvez eu encontrei, com certeza encontrei no caminho várias pessoas querendo me machucar pela minha pele, mas ela falava assim, nunca se coloca um posição de vítima, mostre quem tu é, e eles vão ver. Tu gostar dessas coisas, vai ver pelo que tu é. Então, eu sempre cresci com esse pensamento em minha cabeça e assim por minha vida eu vou andando. Eu entendo que, às vezes, as pessoas têm esse olhar sem perceber que tem. Esse olhar de preconceito, sem perceber, ou às vezes, alguns percebem mesmo e querem. Durante a minha vida, ali muito pequeno, graças a Deus que minha família sempre me ensinou muito sobre essa questão, foi aos poucos, mas sim, eu senti um pouco de falta ainda. Eu olhava assim, sentia um pouco de falta ali. Tipo, te afrontar, te menosprezar de alguma forma, né? E outros, natural já, entendeu? Eu acho que, não sei explicar, eu acho que já é da cultura. De estrutural. Isso, já é deles, não sei. Mas eu tive algumas dificuldades assim. E com colegas, algumas vezes, né? Que eles procuravam um intuito pra, tipo assim, fazer piada, né? Porque sabe que escola a gente sempre tá ali brincando um com o outro e tal. E eles brincavam muito com a questão da minha cor, ao ponto de eu chegar na minha mãe e falar, eu não quero ser dessa cor. Tipo, chorando em prantos mesmo, eu não quero ser dessa cor, por que eu sou dessa cor? Aí minha mãe sempre me ensinava, você é assim, você é bonita assim e tal. E aí ela falava, responde pra eles isso e isso. Aí eu fui aprendendo a lidar com a minha cor e a amar a minha cor, me aceitar como negra. Então, o que pode ter faltado pra mim, pode ter faltado para muitos outros jovens da minha faixa etária de idade, até minha idade de hoje, com 30 anos de idade, com 31 anos, quantos alunos também na minha mesma sala de aula, com o meu mesmo tom de pele, talvez também não se sentiu representado. Inclusive, eu comecei a crescer sobre personagem, sobre professor, que eu fui ver depois, só fui ter professor negro sobre professor de futebol, academia, essas coisas. Mas de professor de escola nunca, não sei exatamente porquê. Assim, nunca teve um que se ficou apto ou se teve algo por trás. Mas eu acredito que sim, se tivesse realmente seria muito bom. Porque talvez tenha garotos que tenham sonho de ser professor. E ver alguém sendo professor da cor dela, ela vê que pode chegar ali, entendeu? E aí, possivelmente, alguns desses alunos, assim como eu, não escolheu a área da educação, vamos dizer assim, talvez por não ter tido essa representatividade, né? E depois, com o tempo, desenvolver isso. Então, eu acredito que é fundamental, desde o ensino ali como é que se diz, da escola mesmo, você olhar para essas pessoas te dá um certo olhar de esperança para nós que somos pretos, ainda mais que vamos colocar assim, né, da favela, do bairro mais pobre, né? Então essa representatividade impacta muito na vida de uma criança. Na minha, com certeza, ia impactar muito, né? Se você quer se tornar um advogado, você vai ver pessoas de cor diferente, de etnia diferente, mesmo você olhando para tudo que ela só tem na etnia, você pensa talvez que ele te desiluda, você não se sinta representado. Talvez tu pese muito mais na cabeça de uma criança. Então eu acredito que isso aí devia ser assim pautado, devia colocar, devia haver, entendeu? Então eu acredito que sim, principalmente na criação de crianças que vão crescendo no sistema educacional, na academia, que sim. Depois fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação com a professora Rosa Pérez, que era secretária. Aí fiquei como Secretaria de Educação, né? Depois da Secretaria de Educação, passei um tempo sendo diretora de ensino, coordenadora, e depois assumi a Secretaria Municipal de Educação, fui presidente do conselho, acho que umas 2 ou 3 vezes. Então, assim, essa é a minha trajetória. Até me aposentar em 2019,
E continuo ainda trabalhando, né? Hoje estou na escola Adolfo Soares, ainda como professora. Resumindo, quando eu cheguei aqui ainda era muito mato, vamos dizer assim, né? E tem uma vida que eu considero mais do paraense, do que assim, mineira, e tem as características, né? Traz essa coisa que das raízes da gente. Mas eu cresci aqui dentro e eu fui fazer faculdade, casei e tal, os filhos, né? E aí minha vida procedeu aí na educação, estou até hoje. Tive várias oportunidades de fazer outros tipos de faculdades, mas assim, aquelas faculdades que a gente começava a fazer, de repente era nada certo, né? Até que eu consegui entrar na Federal, que foi História, para Federal. Depois eu fiz outra aqui, estudei nesse campus aqui, fiz a pedagogia. Então eu tenho licenciatura e bacharelado em História e sou pedagoga. Eu sinto que sim, né? Inclusive, até costumo conversar com alguns alunos e colocar meu exemplo. Olha, gente, eu tinha tudo para não ser nada, para não ser ninguém, para não ter nada, né? Porque eu vim de uma família pobre, de uma família preta, de uma mãe preta que o marido foi embora, sumiu e que ela teve que criar os filhos sozinha, né? E criou 9 filhos sozinha, e todos os filhos são, eu não vou dizer que são bem-sucedidos, mas todos os filhos, ninguém se perdeu no meio do caminho, né? Todo mundo estudou. Acho que só tem uma irmã que ainda não fez curso superior, mas todas as outras fizeram. Tem uma irmã que inclusive fez doutorado, né? Que é a minha irmã Adriana Moura. Eu, por exemplo, não segui, né? O desejo era também de seguir, fazer um mestrado, doutorado, segui porque logo depois me casei, e fui ficando por aqui, aí vem os filhos, a gente fica por aqui sem seguir em frente. Mas ainda tenho vontade ainda de, depois que elas se formarem, né, fazer um mestrado, doutorado. Mas assim, eu relato isso para os alunos em sala de aula e eu acho que isso, de certa forma, inspira alguns outros alunos, né, que também vivem na mesma situação, na mesma condição, porque o que a gente observa é que os pobres, de fato, são os pretos, né? São os pretos que estão lá na sala de aula e que a gente olha assim, às vezes a gente não vislumbra nenhuma perspectiva para aquele aluno, né? Para aquela aluna. Mas eu penso que inspira sim. Acredito que sim, porque hoje, por onde eu passo, eu encontro meus ex-alunos que já têm várias formações por aí. São as sementinhas, né? Estão por aí. São vários. E eles vão ver aquela loucura total, né? Eu já ouvi muitos relatos, né? Já ouvi muitos relatos de alunos da professora. A senhora foi minha melhor professora de língua portuguesa. Professora, se eu aprendi a escrever, eu agradeço a senhora. Assim, tem muitos relatos. Lembram, né? De quando trabalhava com eles. E é muito gratificante. É muito gratificante o trabalho como professora, porque, assim, de certa forma, eu também recebi muito carinho deles. Até hoje eu não tenho que reclamar de alunos, nem dos ex, nem dos atuais, não tenho. Inclusive tem uns alunos ali no ensino médio que sempre que ele está encerrando agora o 3º ano, sempre que acontece o Enem, eu acho que ele faz o Enem dele no 9º ano, né? Ele sempre tira notas muito boas em redação. E ele me mandou um recadinho ano passado que, assim, para mim foi muito inspirador e muito emocionante. Ele falou: professora, olha só a nota que eu tirei. Ele tinha tirado, ainda fazendo o 2º ano do ensino médio, ele tinha tirado mais de 840 na redação. Aí ele disse: professora, foi a senhora que me ensinou a escrever. Obrigada, porque a senhora foi a minha melhor professora de língua portuguesa. Então, assim, já ouvi muitos relatos durante a vida, né? Mais uma vez, meu nome é Flávio, sou aqui universitário, vim de um bairro periférico, estudei escola pública. Fui taxado como o burro da sala, fui taxado várias vezes como que não ia conseguir nada. E hoje estou aqui como aluno de uma federal, a maior do sul e sudeste do Pará. O que eu diria, né, para uma pessoa que esteja em fase de crescimento, tanto pessoal quanto profissional, como estudante, acadêmico, né, seria
descubra quem você é. O que eu posso dar talvez para garotos, né, assim, com negra, aquele que você deve olhar muito além da sua pele, da sua cor. Então, se você tem um sonho, persista nele, você vai conseguir, você vai realizar todos os sonhos possíveis e vai conquistar o mundo. Você é grande, você é maravilhoso. Então, se você estiver vendo esse vídeo, um forte abraço e firme e forte na sua caminhada. Eu descobri que eu era muito além do que os outros pensavam, né? E muito além do que eu mesma pensava. Procure adquirir conhecimento, habilidades, porque se você tem um sonho de querer ser qualquer coisa em sua vida, isso tudo depende das suas habilidades. Então você deve conquistar, batalhar e pelejar que você vai conseguir sim. Não adianta, por mais que talvez você não veja, fique sabendo que, por mais, se não tem, que você se torne essa pessoa. Se você olhar assim, caraca, não tem ninguém ali para representar, então eu vou me tornar essa pessoa, a qual eles vão olhar e vão ser representados. É por isso que eu também tenho um sonho de me tornar advogado. E eu penso que talvez, através da minha vida, as pessoas olhem para mim e vejam, se ele chegou, eu também posso chegar. Então, o meu incentivo é, continue sonhando, você irá conseguir chegar onde você quer. O que eu tenho a dizer é que, mesmo nós, mulheres, negras, seja a profissão que for, mas como professora, e eu tenho várias colegas também que são professoras que hoje atuam na educação, várias já saíram, são todas respeitadas, eu sou muito respeitada na educação, de uma forma assim, eu não tenho o que reclamar, graças a Deus, a minha amizade com os colegas, com alunos, né, de famílias, pais dos alunos. Então, assim, nós só temos que erguer nossa cabeça, não baixar para preconceito, que não é o meu caso, e sempre que puder, as primeiras oportunidades que nós vamos que assegure, não deixe que nada se abale, porque é para frente que a gente tem que olhar. Não sei nem o que falar, né? Assim, eu penso que, e um dia desse eu até chamei um aluno e conversei, ele é negro e é homossexual. E eu chamei já 2 vezes para conversar e disse para ele o seguinte: olha, meu filho, você como eu, somos 2 pessoas que a sociedade, né, rejeita e discrimina. Eu, porque era pobre, né? Vou dizer que sou pobre, né? Porque minha mãe disse que pobre é aquela pessoa que é desprovida, inclusive, até do próprio conhecimento, né? Mas eu disse para ele, olha, pessoas pretas e pobres, e como você ainda é homossexual, a gente precisa ser melhor que as outras. Não no sentido de ter superioridade em relação às outras pessoas, mas no sentido de que a gente precisa adquirir muito mais conhecimento. A gente precisa se revestir de sabedoria, a gente precisa se revestir do conhecimento para que as outras pessoas não pisem na gente, para que a gente se destaque na sociedade. E aí falei para ele, olha, você é preto, pobre, homossexual. Você precisa ser melhor ainda do que os outros, né? Você precisa adquirir muito mais conhecimento, porque se você não adquirir conhecimento, e esse conhecimento você vai adquirir na escola, se você não adquirir, você vai ser sempre aquela pessoa excluída, né? Aquele que vai estar à margem da sociedade. E não existe maior riqueza do que a gente trabalhar com o que gosta, principalmente na educação. Eu sou, até suspeito de dizer, mas sou apaixonada pela educação. Então, mulheres negras, vamos avante, porque nós fazemos parte de tudo isso aí e é muito gratificante. Um abraço a todos. E para nós que somos mulheres, tanto faz mulheres, homens e homens que somos pretos e pobres, a gente se destaca pelo conhecimento. A gente adquire respeito pelo conhecimento. Seja ele, né? Eu penso que o conhecimento acadêmico é aquilo que nos garante, que a gente precisa do papel, né? É aquilo que nos garante a liberdade. Tanto a liberdade de ir e vir, mas também a liberdade de lutar pelos seus direitos, né? De reivindicar seus direitos, não simplesmente baixar a cabeça quando você sofre algum tipo de preconceito ou discriminação da sociedade. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Foi maravilhosa a sua entrevista. Muito obrigada.
Obrigada. De novo, um abracinho. Muito obrigada. Foi maravilhosa a entrevista.